Agora eu quero perguntar sobre uma coisa linda que você falou aí, que é a sua igreja na favela. Conta aqui para gente como é que você chegou à favela, porque você era pastor em São Paulo Sim. durante muito tempo. Como foi essa viagem, Longini? Então, veja bem, fiz a formação lá em Campinas, era do interior de São Paulo, São Carlos, Jaú, Rio Claro, fui ordenado pelo presbitério de Rio Claro, e depois, em 1983, assumi o trabalho do CEBEP, o Centro Evangélico e tal. E aí, aconteceu o seguinte, quando eu estava terminando o meu período, eu ganhei uma bolsa de estudos para ir para a Alemanha. Eu fui estudar. Mas antes de estudar na Alemanha, eu passei para o Rio e fui trabalhar no CEDI, Centro Ecumênico Documentação e Informação. Conheci o pessoal do Rio de Janeiro, algumas pessoas da igreja aqui. E quando eu voltei da Alemanha, 4 anos depois, eu voltei para o Rio, por causa do trabalho. Eu deveria voltar para São Paulo, mas tinha o convite e voltei para o Rio. E quando eu voltei para o Rio, eu vim e me filiei ao presbitério do Rio de Janeiro, por convite, na época, do reverendo Carlos Alberto, que faleceu, o Beto, que você conheceu, né? O Beto, lá de Copacabana. Isso, depois foi para Copacabana. E eu vim trabalhar, eu fui convidado para trabalhar no presbitério do Rio de Janeiro, mas eu cheguei, vamos dizer assim, interior de São Paulo, cheguei da Alemanha, etc. e tal. O Guilhermino, na época, era o presidente do Supremo Concílio. E eu vim transferido pelo presidente. O pessoal conta isso, eu estou sabendo depois, né? Por exemplo, foi feita a votação para eu entrar no presbitério, eu ganhei por 1 voto. Ah, é? 1 voto. Você vê que a minha fama, como é que era, né? Quando eu cheguei. Aí eu fui ajudar lá na Igreja da Tijuca, aí depois houve lá uma distribuição de campos, presbitério, e a coisa foi mais ou menos assim. Você foi para a Igreja Presbiteriana da Tijuca, inicialmente? Fui colaborar com o Carlos Alberto, eu fiquei 1 ano ajudando ali, e a Igreja de Ipanema, que não era da IPB, a igreja que foi pastoreada pelo Jonas Rezende, na época tinha o Edson Fernando, meu amigo, que era pastor lá. Mas aí houve uma divisão, o presbitério se reuniu, e aí surgiu a possibilidade de um pastor ter que assumir a Igreja Presbiteriana do Rio Comprido, que é a igreja que eu estou até hoje. E mais ou menos aquele vai ver, eu me lembro que o reverendo Geraldo, falecido, chegou para mim e falou: Longini, você sabe trabalhar com pobre? Você gosta de trabalhar com pobre? Eu falei: Geraldo, trabalho, não tem problema. E mais ou menos foi assim, eu faço uma leitura engraçada. O presbitério falou assim: olha, ele está chegando da Alemanha, é doutor, que maravilha, vamos ver como é que ele se vira lá na favela. E, de fato, eles aí pediram e eu fui pastorear essa igreja. Eu cheguei, o pastor tinha sido sumido do bairro, os traficantes queriam matar o pastor, a igreja estava com 4 membros, enfim, era um negócio muito complicado e eu fui assumir esse trabalho lá. Depois saí, fui fazer outro, mas, enfim, aí, na realidade, então, eu já pastoreei 3, 4 igrejas no presbitério do Rio de Janeiro, mas todas comunidades que eu chamo de comunidades periféricas, porque essa minha igreja hoje do Rio Comprido, ela é do lado do Sambódromo, está ali praticamente perto do centro do Rio, mas ela é totalmente periférica, porque a maioria das pessoas são pessoas que vivem nas favelas, né? Então, eu comecei a trabalhar com esta igreja e acabei me envolvendo com outros trabalhos comunitários e fiquei trabalhando. Eu saí para pastorear a igreja de Vila Isabel, que era uma igreja em Vila Isabel, mas depois voltei. Eu saí também numa época, o presbitério entendeu que eu fiquei doente, eu estava com síndrome de pânico, eu emagreci, eu estava com ansiedade, porque você trabalhar numa situação dessa, você não vê saída, né? Tinha dias que a gente ficava 4 horas dentro da igreja, debaixo de tiroteio, pessoa morta na frente da igreja, e você não vê saída, né? Em certas situações você não sabe o que fazer, aí você adoece. Eu adoeci, o presbitério teve sensibilidade, eu fui para outra igreja, depois voltei, enfim, mas é uma comunidade extremamente amável, um pessoal, mas não é uma comunidade grande, não é uma comunidade de 60 pessoas. Agora, o que eu faço muito é que eu entendo que o trabalho nosso, o trabalho pastoral, não é só o trabalho da igreja em si, ele é um trabalho que deve alcançar toda a sociedade. Então, eu te falei que hoje eu estou dirigindo, sou um dos diretores da Fundação Moody's, com M de Maria, Movimento Universitário de Desenvolvimento Econômico e Social, onde a gente trabalha com a juventude das favelas, integrando-os nos projetos de ação no mercado de trabalho, jovem aprendiz, estagiário,
Então, eu entendo, Caio, o meu trabalho como pastor na favela, não o trabalho de um pastor da igreja presbiteriana só, mas o trabalho, né? Pastor da favela e da cidade. Né? Isso, exatamente, para atender todas aquelas necessidades e ser um polo, a igreja precisa ser um polo, uma comunidade de acolhimento, uma comunidade de ressonância do evangelho, um lugar onde as pessoas possam vir, ainda que elas venham, às vezes, tem uma cesta básica, a pessoa está passando fome, tem que dar cesta básica, tem que alimentar. Depois ela volta, ela trabalha, ou seja, é uma rede que se forma, é preciso ter muito amor às pessoas, é preciso ter muito compromisso, é preciso entender que as pessoas podem ser formadas, as pessoas têm muito preconceito com a favela, porque acham que na favela só existe bandido. Quando eu comecei a trabalhar na favela, tinha bandido e polícia. Eu dizia, aqui não quero saber de ninguém, nem de bandido, nem de polícia. Hoje são 3, bandido, polícia e milícia. O negócio está aumentando. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, mas fazer propostas afirmativas. Por exemplo, a mulher do traficante frequenta a igreja, o filho do traficante frequenta a igreja. O quê? Essa rede social da favela tem que ser compreendida, né? Enfim, e aí você vê como que o evangelho é relevante, como que a graça de Deus se torna presente, como que as pessoas podem ser transformadas. Isso que é importante. E as pessoas falam, mas Longini, você está na IPB há 40 anos, por que você não sai da igreja? Eu não saio da igreja porque a minha IPB está lá na favela. Eu trabalho lá. A IPB não liga para mim. A tua igreja não tem nada a ver com essas histórias todas aí, não é? Ninguém cobiça a minha igreja, Caio, porque a minha igreja não tem nem dinheiro para pagar o pastor, é o presbitério que ajuda. Então, ou seja, quando você se envolve com o poder, você tem que saber que você vai ter. Eu, como nunca... A igreja presbiteriana não me convida para fazer nem oração silenciosa em lugar nenhum, eu estou lá trabalhando. Eu sei como é que é isso. Eu, desde que eu fui de Manaus já havia um trabalho muito integrado entre a comunidade local e as outras realidades sociais de extrema necessidade da cidade e do interior. Tanto é que meu pai criou aquele trabalho de Barcos Hospital, que foi depois levado adiante pelo José João e está lá até hoje. Sim, conheci o José João. Aí eu mudei para Niterói, para suceder o Antônio Elias e levar a Vinde para Niterói. E aí sempre fizemos... A marca maior do meu ministério era evangelização e treinamento de pastores e tal, mas eu nunca deixei de fazer, paralelamente, atividades nas comunidades chamadas de favela. E aí foi crescendo. Depois eu já estava cuidando de umas 4 ou 5 grandes iniciativas, aí veio a Fábrica de Esperança, que se tornou uma coisa imensa. Conheci, visitei lá com você, isso aí, lembro. E no dia que eu fui tomar posse do prédio, e que a Formiplac me doou o prédio, eu não quis, fiz um comodato de 50 anos, e aí no dia que eu fui tomar posse, o traficante local, que era chamado Parazão, era o Jorge Luiz contra o Parazão, lá dentro, brigando pelo paiol de armas do Acari, que era o grande paiol do Rio de Janeiro naquele tempo. Então, não era nem tanto droga, era arma que era vendida ali. Aí o Parazão matou 13 pessoas, pendurou na grade da Fábrica de Esperança, que era aquela grade enorme, naquele prédio frontal, escrito Parazão não fala, Parazão mata. Aí tinha um cara dele lá dizendo, esse recado é para o senhor. Aí eu falei, então, por falar nisso, diz para ele aparecer para a gente conversar. Aí o cara não sabia nem onde se meter. Aí um dia chegou lá um preposto dele. Aí falou, o que o senhor vai fazer aqui? Eu falei, só estou começando, mas eu vou fazer 66 a 70 projetos aqui. Aí eu fui descrevendo um por um. Quando eu terminei, o cara olhou para mim e falou, o senhor sabia que o senhor é o meu pior inimigo? Falei, olha, infelizmente eu tenho convicção que eu sou o teu pior inimigo, mas eu não sou inimigo da tua alma, nem da tua vida, nem da tua mulher, nem dos teus filhos, nem da tua casa, nem da tua família.
Eu sou o pior inimigo do teu estilo de vida. Aí ele virou para mim com lágrimas nos olhos, o nome dele é Jerebel. Ele conseguiu escapar, está vivo até hoje. Eu consegui mandá-lo de lá para um lugar no interior do Brasil, onde ele sobreviveu. Eu vi lágrimas nos olhos dele, ele virou para mim e falou: tomara que o senhor ganhe, porque se o senhor vencer, os meus filhos vão ter esperança, e as crianças da comunidade também. Ainda era um tempo, você lembra que eu ia a Bangu toda terça e toda quinta? Fiz isso durante anos. Evangelizava os cabeças do tráfico e dos movimentos. Eles davam ordens lá para dentro das comunidades e eu entrava onde eu queria, em qualquer favela do Rio, pregava de manhã, de tarde, de noite para todo mundo. Foi um período áureo de pregação da palavra. Agora, ainda não havia os milicianos, embora eu já fosse procurado pelo Esquadrão da Morte, que me procurava, que queria ver como é que eles podiam me ajudar. Eu disse: não, vocês não podem me ajudar. Se vocês não matarem, vocês estão me ajudando. Esquadrão Lecoq, que naquele tempo ainda era forte, me procurou oficialmente, me convidou para ir falar numa reunião secreta deles. Os bicheiros todos me chamaram para uma reunião juntos lá no Estes, que era uma charutaria no centro do Rio. Lá fui eu, conversar com tudo que é bicheiro, fazendo a paz. Aí, quando vieram os militares na Operação Rio de 94, ficou aquela ameaça de que iam invadir as favelas, metralhando, não sei o que e tal. O Nilo Batista era o governador, preocupado. Aí eu falei: deixa sair comigo. Aí eu comecei a criar aquela campanha Rio Desarme-se. Enchemos a cidade daquilo, subimos em 60, 70 comunidades, fazendo reuniões. Eu começava com 15, 20, chegava lá em cima com uns 4 mil, 5 mil, 6 mil, meia-noite. E a gente descia 3, 4 da manhã. Aí o general Meio, o general Câmara Sena do Exército, me chamaram lá na Central do Brasil, naquele QG do Exército. Aí eu fui lá. Eu falei: esses caras estão querendo me propor alguma coisa perniciosa. Aí eu peguei e chamei o Zueni Ventura. Falei: Zueni, eu fui chamado para ir amanhã, assim, 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 lá no quartel, e eu queria que você viesse comigo. E liguei para o Rubens César. Falei: queria que você viesse também, porque eu quero 2 testemunhas sérias. E também quero ver se eles terão coragem de falar o que eles disseram que querem me falar, embora não tenham adiantado, na frente desses outros amigos. Cheguei lá, sentamos, jogamos conversa fora. Zueni se emocionou vendo o pátio onde ele ficou preso lá, não sei o quê e tal, aquela conversa das antigas. Aí nos chamaram lá para dentro, os 2 generais sentaram, ignoraram o Rubens César e o Zueni, viraram para mim: será o seguinte, reverendo, a gente viu o senhor numa matéria do Fantástico, feita pelo Caco Barcelos, e a gente viu que o senhor entra onde o senhor quer e que os bandidos o respeitam. Queríamos saber se o senhor não quer trabalhar para o Exército, mapeando aonde estão os centros, aonde eles escondem as coisas, que eles contam tudo para o senhor, foi o que deu para ver. Aí eu falei: o senhor está me convidando para ser X9 do Exército, é isso? Mas não, essa expressão a gente não usa. Eu falei: mas a categorização vocês usam, sem a expressão. Deixa eu lhe dizer, eu não quero nada com vocês. Como eu não quero nada com o tráfico. Não quero absolutamente nada. Agora, o tráfico está mais perto das pessoas que eu quero ajudar do que vocês. Então, desculpem, é mais fácil eu conversar com o tráfico do que voltar para conversar com vocês para ouvir uma proposta indecente dessa. Porque lá no tráfico ninguém nunca me propôs nada assim. Eles sabem a diferença gritante entre um homem que chega em nome de Deus e quem chega de outro modo. Como eles sabem quem é pastor corrompido lá dentro
e sabem quem é pastor que anda na luz e na verdade. Então, desculpem, nem com vocês e nem com eles. Então, eu imagino o que nesses anos ali você tenha tido de sofrimento, porque a fábrica era muito grande, eram 25 mil pessoas lá dentro trabalhando, eram 1.500 e sendo assistidas eram 25 mil. Então, acabava diluindo. Mas todo dia tinha mãe morta, pai morto. Eu era levado para ver porcos comendo corpos de pais de família na beira do rio Acari, na lama, os porcos criados para comer gente. Avisei a uma quantidade enorme de traficantes: olha, o governador pediu para eu te dizer que o chefe de segurança disse que você vai morrer no máximo em 15 dias. Eu vim aqui te dizer, às vezes eu ia meia-noite, 1h, te dizer que se você quiser não morrer, eu te ajudo a ir para um lugar, mas não é para ser bandido. A maioria dizia, não, minha mãe está aqui, está todo mundo aqui, e se eu fugir daqui o pessoal vai achar que eu sou frouxo, eu vou morrer aqui. Todos morreram no lugar. E não foram 5, nem 10, nem 15, foram muitos. Então, eu conheço essa tensão pavorosa, horrível. Sim. A gente tinha essa tensão mais intensamente na Casa da Paz, em Vigário Geral, que eu também comprei a Casa da Chacina, era menor, e lá ficou o Caio Ferraz com o André Fernandes. Caio Ferraz. Como era um lugar menor, a gente sentia a pressão do BOPE o dia inteiro ali. Era pressão, 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 pressão. O Caio Ferraz, depois de 3 anos, não aguentou mais. Foi embora. Me entregou a chave, falou, reverendo, eu estou indo embora. Porque eu não vou ficar aqui, eles vão me matar dentro de um mês. Falei, então, Caio, vai, meu querido. Ele está nos Estados Unidos até hoje. Sim. Desde 1994, 95. Ele mudou para lá, então é uma brabeza quando você está lá dentro de verdade todo dia e lidando com essas questões todas. Mas uma coisa que eu queria mencionar é que provavelmente quando você diz vamos botar Jesus no centro e vamos ler o Evangelho e ler Jesus a partir do que acontece aqui nessa comunidade, que é o que eu chamo de tomar Jesus como chave interpretativa, chave hermenêutica, o que você ouve de interpretação correta do Evangelho não é brincadeira. Cara, isso aí eu tenho... É tanta história, é tanta coisa, porque às vezes a gente chega em certos momentos, né, Caio, como você diz, você diz, cara, eu vou desistir, eu vou parar, eu vou fazer alguma coisa, se bem que eu sempre trabalhei, eu sempre fui professor universitário, fiz outro como trabalho, né? Aí quando você chega em determinados, você vê cada coisa, quando você começa a ver isso, né, milagre, gente, aí você não tem, não, eu não posso deixar isso aqui, eu tenho que continuar, a coisa vai acontecendo, e é exatamente isso. Agora, eu logo cedo eu aprendi, e nunca ninguém me ensinou nada, geral, mas eu, antes de ir para a Alemanha, quero fazer uma menção aqui e quero tributar a honra a um mentor que você conheceu muito bem. Eu trabalhei na Vila Proletária da Penha, trabalhei 1 ano lá na Vila Cruzeiro com o Zwinglio Mota Dias, recém-falecido. Então, gente finíssima. Eu ajudei o Zwinglio lá, eu ia todo domingo com ele lá, e o Zwinglio foi me dando umas dicas. E uma coisa, uma vez ele disse assim, Longini, nunca aceite 1 centavo, nem de bandido, nem da polícia. Porque se você aceitar 1 centavo para reformar a janela da igreja, você está perdido. Você vai perder todo o seu respeito. E ele dizia outra coisa. Aqui na favela, você é o pastor. Entende? Você vai para Copacabana, você toma seu chopp lá, quem quer fumar, fuma para lá, etc. Mas aqui, você não pode esbarrar nessas questões morais que eles acham que são importantes. Isso não pode relativizar isso. Porque... E aí vem essa coisa. Então, eu me cansei, Caio, subindo com o presbítero para levar ceia lá nos morros, para as pessoas doentes e tal, passar no meio dos traficantes e esconder o fuzil. Ô, pastor, boa tarde. Você vai lá, entra, sai, mas sabendo quem você é. Claro.
Já fiz ajuda de gente, às vezes, que tive que fazer lá na favela, buscando para levar ao hospital, chegando a ponto de, às vezes, chegar com um carro para socorrer alguém, e os traficantes saírem dali, jogar fora a maconha, eu vim ajudar a carregar as pessoas. Ô, pastor, nós vamos dar uma força. Isso, ou seja, então, você tem esse respeito, você tem... Agora, nunca aceitei... Não relativize, né? Não, já teve uma ocasião lá que, em cima da igreja, tinha lá um pessoal botando fuzil, e o rapaz ficava lá com o radinho, o tempo que era na Itapiru. Chamei e disse, aqui não. Pode chamar o seu gerente quem for, mas eu peço que vocês retirem isso daqui, porque aqui é uma igreja. Isso aqui, Deus não se contenta disso aqui. No outro dia, tiraram tudo, o cara não apareceu. Ou seja, tem que marcar essa posição. Você não vai... E outra coisa, quando você marca e eles veem que você é sério, que você não está brincando, eles te reverenciam. Sim, eu fui reverenciadíssimo a minha vida inteira por bandido, traficante, comunidades, favelas. É isso que você diz. Botava o pé, o reverendo chegou, para. Agora, você tem que andar na luz, né? Tem que andar, na verdade, do Evangelho.